Boa noite, graça e paz. Rapaz. Que isso, minha mana? Que benção. Feliz de estar contigo Rapaz. aqui hoje, hein? Amém. Eu também. Primeira live nossa aqui no Instagram. Pois é, Quer a dizer, primeira já live. fiz outras aí e tem que fazer outra amanhã, mas contigo é a primeira. Sim, Estou sim, feliz, sim. muito feliz. Vamos falar sobre ansiedade nesse cenário atual, diante da pandemia. Então vamos entrar nesse contexto aí, nesse momento atual. Minha querida Joyce, fica à vontade, já começa aí, porque eu tenho muitas perguntas para te fazer e eu creio que o pessoal aí também tem perguntas para fazer. Minha prima Marcela acabou de entrar agora, beijão, prima. Vamos lá. Bacana. Ansiedade diante desse cenário atual aí, esse momento atual. Como lidar? O que tu vê? Teus Sim, pontos sim, de sim. vista diante disso? Fica à Verdade. vontade aí, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. Bacana. Bom, meu nome é Joyce, né? Para quem não me conhece, É, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sou psicóloga formada desde 2008, né? Temos aí 12 anos já de estrada. Tenho experiência na área também de recursos humanos, trabalhei muitos anos em empresa e estou fundamentalmente já aí na área clínica, né? Desde 2016, atuando em consultório. E tenho muitos pacientes, né? Beijo, É... Priscila. Oi? Fica à vontade. Mandei um beijo para a Priscila. Fica à vontade. O pessoal Sim, está sim, chegando sim, aí. sim. O pessoal está chegando. É, E trabalho com adolescentes e adultos, né? Atualmente, já trabalhei com criança, hoje não mais. E tenho visto, assim, agora entrando assim, um pouquinho da ansiedade, né? Tenho visto meus pacientes que já estavam mais estabilizados no que diz respeito à ansiedade, porque vieram com com uma ansiedade que não é apenas a ansiedade que nós temos naturalmente como emoção, porque a ansiedade é uma emoção comum como todas as outras emoções que nós sentimos, como raiva, como amor, como Interessante. medo, né? A ansiedade, ela é uma emoção, Então, é, o que seria a ansiedade? A ansiedade é uma emoção. é uma emoção muito comum, né? A ansiedade, ela o que a gente pode trazer como diferença é que a ansiedade, quando ela começa a trazer prejuízo na sua rotina diária, aí sim, né, essa palavra prejuízo, ela já remete ao transtorno, né? Então, Então, pode... teria a diferença entre uma ansiedade patológica e uma Sim, ansiedade real. Explica isso para exatamente. nós aí. Então, Acrescenta para nós. sim, a ansiedade comum, né, do nosso dia a dia, como por exemplo, né, se alguém chegar agora, não agora no período de pandemia, né, mas assim, em dias normais, e alguém chegar para você e falar, olha, toma uma passagem para a Europa, ou então toma uma passagem para algum lugar que você deseja muito ir e essa viagem vai ser amanhã. E aí você vai ficar extremamente ansioso, você vai arrumar as malas e vai ser aquela adrenalina muito alta, né? E é uma ansiedade que te movimenta, é uma ansiedade, né, assim, gostosa, de Então, expectativa, de de certa como que forma, ela vai é ser. até saudável, né? Exatamente, né? De como que vai ser lá e eu ganhei, e aí é muito bacana sentir essa ansiedade, Uma né? certa euforia, né? Isso aí. Então, assim, é muito natural, né? Você se sente ansioso, eu me sinto ansiosa e todos que estão aqui se sentem ansiosos. Eu costumo brincar com alguns pacientes meus quando chegam, né, assim, de primeira no consultório, perguntam para mim, assim, no final da sessão, e quando que eu vou deixar de ser ansioso? Eu digo, nunca. Nunca. Por que que nunca? Porque a ansiedade é uma emoção comum, é uma emoção natural. A não ser que
seja, como eu falei, patológico, né? Um transtorno, algo que paralisa, Entendi. algo que causa prejuízo, como, por exemplo, eu tenho um paciente, eu vou dar um exemplo já de um paciente que Dando um chegou... corte em você aqui, deixa eu lhe Sim, fazer. O Délio está aqui falando. Dá um conselho para vencer a ansiedade nessa pandemia. vou dar os Mais para frente conselhos. vai tocar no assunto. Isso Eu aí. lembro você. Fala aí Sim. do paciente. E aí, um paciente chegou para mim com uma patologia, né? Um paciente adolescente, com medo da chuva, de tempestades, né? Medo de tempestade. Eu já tive medo de tempestade Isso. também quando era criança, hein? Pois é. Hoje eu fico Mas até rindo e danço na chuva. sim, pois é. Mas no caso dele não era apenas um medo de relâmpagos, trovões, enfim, aquele medo, E eu, né, que a pessoa fica naquela expectativa, vai faltar luz, não vai faltar luz? Não. Era algo que realmente ele começava a ter as reações fisiológicas, né, comuns da ansiedade, que paralisam, né, que causam realmente falta de ar, que a pessoa realmente acredita, né, entra ali já para um desdobramento do pânico, que a pessoa realmente acredita que ela vai morrer, né, e que ela vai ter uma parada cardíaca e que, né, então ela realmente se desorganiza emocionalmente. então, Essa de certa ansiedade, forma, essa ansiedade aí, normalmente toda ansiedade ela está associada a esse mal-estar, essa falta de ar e esse temor de morte, então, a patológica, né? A a ansiedade, como patológica. eu falei, a emoção comum, né? Como qualquer outra emoção, não. Agora, a que causa prejuízo, como eu falei, na rotina, no dia a dia, ele já em dias, ele ficava fazendo algumas verificações, esse meu paciente, como olhando o clima-tempo, vendo se ia chover, se não ia chover, para ver se ele ia sair de Ficava, casa ou não. Então, ele estava condicionando a vida dele a essa questão meteorológica, né? Então, isso realmente é um transtorno. Então, isso aí é um transtorno de ansiedade grave, né? Que a gente precisou entrar com muita terapia, com medicação, né? Então, já é um estágio mais avançado, vamos dizer assim, né? E não é a ansiedade, como eu falei, que nós sentimos normalmente, né, no nosso dia a dia. Como, por então, exemplo, uma... então, existe um aspecto positivo da ansiedade e o aspecto negativo. Seria isso? A gente não usa muito positivo e negativo, a gente usa agradável e desagradável, né? Então tem uma Ah, tá. ansiedade que ela é agradável, como uma viagem inesperada, alguma coisa muito bacana, como a desagradável, né? Que no caso seria uma pessoa ir para uma entrevista de emprego, né? E ficar naquela expectativa de você avaliado, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Né? Então, assim, acaba sendo um pouco desagradável, a pessoa começa a ter sudorese, começa a entrar naquele processo, né, de Tá focado, ansiedade. né? Sim, 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 sim. A ansiedade tem a ver com isso, né? Ela parece que ela vem do latim, é isso? Do Sim, latim significa símbolo. É isso mesmo, essa isso, palavra? isso, Eu estava isso. vendo, analisando, literalmente significa ser lançado junto, ou lançar, ou jogar, ou lançar fora. Parece que Pedro fala isso, né? Lançar. E a gente Uhum. tem essa dificuldade de reter, né? Sim, sim, A gente erra. sim, sim, Alguma sim. questão da ansiedade, que eu estava pesquisando, ansiedade fala também de angústia. Liga essa palavra aflição, angústia. E Liga, parece também liga. que ela vem de uma origem do latim que significa anchietas, né? Quer dizer, estreitar, apertar. Aí dá a impressão que está estreitando, né? Uhum. Tem a Sim, ver com sim. isso, né? Estreitar. Por isso que a pessoa sente ansiedade, sente sufocamento, mal-estar. Sim, sim, E sim. tem pessoas que levam isso, ele acha que está doente, ele já fica logo sufocado. Isso está acontecendo muito na pandemia, né? As pessoas estão achando, não, eu estou doente. Porque, na verdade, ele está ansioso. E a ansiedade está falando para ele que ele está doente. Seria isso? Exatamente. Ele começa a acreditar que ele tá com um quadro aí da Covid-19, justamente por causa dessa questão que tem a questão da falta de ar, mas é óbvio que tem outros desdobramentos aí da Covid, né? Que é a questão não só da falta de ar, mas também tem outras questões que vêm aí junto, né? Para que o quadro se configure, né?
dor de cabeça, tem outros tópicos aí da Covid que... Outros sintomas, né? Sim, sim. E aí que não são relacionados à ansiedade. Então, o ideal é a pessoa parar, né? Eu sempre digo isso com meus pacientes. Para, respira. Stop. Dá um freio. Para, Respira. respira, né? E vamos ver aí o que de fato está acontecendo. Porque o normal é que a pessoa, dentro de alguma crise ansiosa, ela se desorganize, né? Assim, internamente. Então, ela desorganiza ali as emoções, fica tudo muito embaçado, os pensamentos ficam muito acelerados, e aí a pessoa não consegue, né, dar conta ali de tudo que está acontecendo, e ela realmente fica com essa expectativa, enfim, de que ela vai sucumbir ao de mais grave, enfim, uma iminência aí, morte pode acontecer. Então, o termo técnico disso aí seria transtorno de ansiedade, né? Transtorno, isso. Tem, assim, nós temos aí, dentro da ansiedade, nós temos aí alguns tópicos, né? Nós temos a fobia social, nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, nós temos que obsessivo compulsivo são transtornos todos ligados, né, à ansiedade. Nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, né, que a pessoa quando passa por algum evento, né, eu tenho um paciente que está tratando isso comigo, inclusive, que passou por um assalto aqui no Rio, levou um tiro na boca, e aí trabalha comigo a questão do transtorno de estresse pós-traumático, né, que também é uma questão da ansiedade, né, saio de casa, não saio, vou trabalhar, não vou ser assaltado de novo. Com medo, né? Isso aí. Então tem os desdobramentos, né, vamos dizer assim, da ansiedade, do transtorno ansioso, né? Isso aí é forte. Tem o transtorno também do pânico, né? Então tem o pânico também. Então tem aí várias fobias. Muita gente passa por esse transtorno aí. O que tu tem para nós falar aí desse transtorno do pânico? Do pânico, sim. Muito falado, né? Assim, bastante. Bom, como todo transtorno ansioso, né? Assim, é necessário que a pessoa faça acompanhamento, né, psicológico, é necessário que faça uso de medicação, né, acompanhado com um bom psiquiatra. E, assim, uma fala, né, entre o psiquiatra e o psicólogo precisa estar bem próxima, né, para que a gente possa, junto numa equipe multidisciplinar, trazer um acolhimento, né, maior para essa pessoa que sofre, né, do pânico. Hoje a gente tem visto muito isso devido à pandemia, né? As pessoas entrando dentro do quadro do pânico e tendo outras comorbidades, né? Outras situações que vêm acompanhadas do pânico, né? Então a pessoa também pode abrir outras situações mais graves, vamos dizer assim, porque eu tô aqui lembrando, olhei assim pro lado que eu tô aqui lembrando de uma situação, até que a Glaucia, que tá aí com a gente, né, falou sobre Sim, de uma mãe de um paciente que estava nessa situação aí do pânico e que chegou a se cortar, né, que entrou aí num processo, né, bem crítico. Então, por isso que a gente diz que tem outros desdobramentos, né, vem aí acompanhado de situações bem traumáticas, essa situação do pânico. Entendi. Agora compreendi bem claro essa questão. E assim, deixando bem... Parece que a ansiedade também mexe bastante no sono, né? Rouba o sono. Tem muita gente que liga para mim e fala, ora por mim porque eu não estou dormindo, ora por mim porque eu não estou dormindo. Acho que a maioria tem a ver com ansiedade. Muito, e está ligado a esse fator, né? Sim. Então, é importante que a pessoa... O Délio está dizendo aí, o que eu posso fazer em casa para aliviar a ansiedade, né? Vamos responder. Vamos lá. Bom, em casa, assim, é importante que você mantenha uma rotina, é importante que... Isso já era um tópico que eu ia dar lá no final, né? Mas, assim, é importante que você mantenha uma rotina, a rotina do seu sono, né? Assim, é muito importante. Muitas vezes as pessoas não se
importam. Eu penso que essa é a palavra, né? Tem Não gente se que gosta de dormir importam. bem tarde, não liga para alimentar o cérebro com sono, né? E isso pode causar ansiedade, né? Exatamente. Muito, muito, pastor, muito. Principalmente gente que E vai é- muito para noitada, pessoa, tem muita gente que brinca com isso, a juventude. Pode falar isso aí para gente sobre essa questão? Sim. Pois é, e aí rouba, né, na verdade, desculpa, essa questão aí da produção, né? Porque à noite a gente faz aí a produção da melatonina, né? Então, assim, é importante que ela esteja, né, sendo produzida na madrugada e ela só é produzida na madrugada, Na né? madrugada. Sim, sim, que Corta é. essa informação aí. Pois é. E aí, por isso que quando as pessoas, né, Fabiana, assim, só um parêntese rápido, por isso que quando as pessoas começam a trabalhar de madrugada, elas sofrem um estresse em termos cerebrais muito alto, porque ela tem que lidar com essa questão de não receber essa melatonina, né? Então a pessoa fica extremamente irritada quando ela Então começa, tem os né? maridos que tá nervoso, né? Brigão, mal-humorado, chato pra dedéu, é porque tá dormindo pouco, né? Pois é, vamos dormir, né? Que isso é uma que essa é uma solução assim muito grande. Assim, eu tenho muitos pacientes que sofrem de insônia, eu tenho pacientes que agora nesse período têm ido dormir 4, 5, 6 horas da manhã, né? E aí eu sempre trabalho com eles a questão dos pensamentos, porque na verdade quem dá o comando para as nossas emoções e para o nosso comportamento são os nossos pensamentos, né? Então, Aí. assim, os nossos pensamentos Grupo Escolha precisam. está rindo aí, ó. Falei dos Grupos. maridos, eles estão rindo aí, ó. Pois é, os nossos pensamentos, eles precisam ser mapeados. Os nossos pensamentos precisam Mapeado. ser descritos, né? Eu sempre digo isso para meus pacientes. Tá com dificuldade de dormir? Anota os pensamentos que estão vindo como enxurrada na cabeça, porque vem muitos pensamentos à noite, né? Então, assim, dá uma anota. Vamos falar sobre esses pensamentos na sessão, porque, de fato, como eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito focado nessa questão do comportamento. O quanto o nosso comportamento de ter assim uma rotina, de virar um hábito. Eu preciso ter hábitos consistentes para que o meu cérebro se adapte àquilo, né? Então, se todas as noites eu tenho o hábito de ir dormir com o celular em cima de mim, música, com ambiente agitado, com televisão Agitado. ligada, com várias coisas. Então, assim, eu vou adaptando o meu cérebro, que é daquela forma que o sono vai se apresentar, né? E aí é Então, importante, pessoas ficam limitadas, né, ao sono. sim. Pessoas que só dormem se a televisão estiver ligada. Se desligar a televisão e fica acordado, né? Pois O é, mas cérebro se isso limitou, né? é um condicionamento, começou a condicionar o cérebro daquela forma, né? Então, assim, o bacana é fazer um trabalho, obviamente, isso aí é um trabalho de muita insistência, né? Assim, de fazer uma higiene. Eu costumo dizer que precisa fazer uma higiene do sono, né? O nosso sono, ele precisa passar por um processo até você chegar no sono profundo, no sono REM, enfim, tem várias aí etapas para que você chegue no sono profundo e que você levante de manhã dando bom dia pro passarinho. E não chutando, né, o balde. Passarinho, tô aqui, bom dia. Pois é. Canta pra mim. Dessa forma, né? Exatamente, sim, é Tem importante gente que já isso. acorda de manhã, já acorda de cara feia, com raiva de todo mundo, né? Muito comum, É o bom humor, né? exatamente. Sim. Eu vi um cientista falando que o cérebro se renova, né? Uhum, Então, uhum. pessoas que viciam o cérebro, então o cérebro tem capacidade de renovação. Sim, Então, ele pode dar uma virada nisso. Se ele sim, começar a treinar e procurar ir sim. mudando essa situação, né? Falou a Parece palavra que acontece. perfeita, pastor. Falou a palavra é treinar. O nosso cérebro, ele precisa de treino, treino constante, né? Eu não costumo ler. Ok, então vamos treinar. Primeiro dia, lê 2 linhas. Segundo dia, lê 3 linhas. E assim vai. São treinos até que aquilo se transforme em hábito.
Daiana tá rindo aí, mas o Tiago fez uma pergunta aí sobre os idosos, né? A Certo. pergunta do Tiago aí é sobre os idosos. Sumiu até a pergunta dele aqui. Como Eu fazer creio que a pergunta com... era como sobre lidar com os idosos, né? dormem cedo, Nesse acordam momento de pandemia. cedo e não podem fazer atividades fora de casa, os idosos, né? Sim, esse momento é um momento também assim para ressignificar muitas coisas, né? Dar um novo sentido, né? Ah, eu já tinha esse hábito, né? De dormir cedo, acordar cedo e, enfim, ir na padaria comprar um pão ou então É ir verdade. na banca de jornal, comprar um jornal para ver as notícias, né? Então, assim, é importante pensar em novas estratégias nesse período, né? De É uma confinamento. O que que mudança eu... de rotina, né? Sim, sim. Mudar a rotina, Aham. analisar uma nova rotina, né? Mesmo que seja dentro de casa. Eu procuro Exatamente. estudar. Eu estudo isso, eu estudo aquilo, eu Sim, mudo algumas coisas, entendeu? sim, Mudar a rotina, sim, sim, mesmo no meu dia a dia de quarentena, né? sim, sim. É importante você trazer, né? Já que eu estou dentro de uma nova configuração, não só eu, mas toda uma população, né? Toda uma sociedade, como que eu posso me reinventar? Né? A pergunta é essa: Isso aí. como que eu posso Essa é. trazer aí um novo significado para esse período, né? Já que todos estão no mesmo barco, vamos dizer assim, né? O que que eu posso fazer, né, nesse período de diferente? É literalmente tirar aí o cérebro do lugar, né? Assim, a gente usa esse termo, né, dentro de neurociência, que é neuroplasticidade, que é como se fosse Meu. assim esticar, vamos dizer assim, o cérebro, ou seja, aumentar a capacidade dele cognitiva, né? Aumentar a capacidade do cérebro, né? De fazer, de ter criatividade, de, né? Vamos fazer algo de diferente, né? Então, assim, é um período para se pensar fora da caixa, né? Se estava dentro de uma caixinha, vamos tentar pensar aí fora da caixa. Ampliar o horizonte, né? Isso aí, Ampliar o horizonte. A Joyce isso aí, a aí. Grautier está falando aí sobre essa questão de aumentar atividades, achando que vai diminuir a ansiedade. Isso é prejudicial, sim ou não? Fala aí para Sim, nós. sim, sim, é prejudicial, sim. Tem gente que começa, assim, é complicado porque tem gente que começa a entupir a agenda de um monte de tarefas, né? Assim, eu preciso esquecer algumas coisas, então, como eu quero esquecer, ela até colocou aí, confundem rotina com aumentar mais atividades para não pensar no cenário. Exatamente. E aí começa a produzir várias coisas dentro de casa, assim, simultaneamente, para não pensar no externo, né? E isso é muito ruim, porque aí você não entra em contato com a Sobrecarrega, né? realidade. E você não entra em contato com a realidade. É importante a Ele gente fica entrar em mais contato. fictício, né? Cria Sim. uma ilusão, né? Não é a É, realidade dele, né? sim, aí vive como se fosse um universo assim paralelo, né? Então assim, eu vou me esquivar e aí a gente chama isso de um mecanismo de defesa, né, que é fuga e evitação. Então a pessoa entra em fuga e evitação justamente para não entrar em contato com aquilo que pode ser um objeto estressor. Entendi. Agora me diga aqui uma coisa aqui, vamos também à luz da Bíblia. E hoje eu quero Sim, fazer o bate-bola, ping-pong contigo, na luz da sim, teologia, na Bíblia e à luz da psicologia. Eu estava meditando sobre isso aí, Gênesis 42, 21. sim. A Bíblia fala que quando José ele teve no reino e ele assumiu ser governador do Egito, que a família dele vai parar no Egito, os irmãos dele, ele os conhece, mas os irmãos dele não o conhecem. Quando José dá a se conhecer, os irmãos de José, a Bíblia fala que no capítulo 42, 21, que eles começam a sofrer de ansiedades. Eu creio que a ansiedade deles ali, aquela turbulência, foi porque eles fizeram mal para José lá atrás e agora estão achando que José vai pagar na mesma moeda. E a Bíblia usa esse Uhum, termo, ansiedade. Essa sim. ansiedade aqui tem a ver com culpa, tem a ver com erros do passado que a pessoa precisa auto-se perdoar, tem a ver com isso. Pode estar carregado disso, sim. Medo, né? A Medo, ansiedade, né? ela... Medo, medo.
sim. O medo, ele é paralisante, né? Assim, o medo, obviamente, ele é importante na medida, né? Porque você precisa ter medo de atravessar a rua para você não ser atropelado. Então, Senão é sofre igual. normal, né? Exato. Então, assim como eu falei, a ansiedade, ela é bacana, assim como o medo, como tudo é a forma como você maneja, né? Então, o medo, a gente precisa observar, porque se ele for em desequilíbrio, ele paralisa. Então, continuando aí o que a Laís, né, estava falando, vou tentar, vou experimentar. Então, é importante, né, obviamente, passar. Se, obviamente, fizer terapia, muito melhor, porque aí tem algumas técnicas dentro da terapia cognitivo-comportamental, como a dessensibilização. É uma técnica de exposição ao medo, aquela situação que você tem medo, né? Então, se você fizer isso junto com algum psicólogo, é muito bacana. Por quê? Porque o seu medo, a ansiedade, ela vai reduzindo. Porque o que é o pânico? O que é o medo, assim, em demasia? É justamente você paralisar diante daquela situação que, às vezes, nem é tão... não tem a proporção, né? Muitas vezes não tem nem a proporção. É um medo tão astronômico que não tem a proporção. De fato, você acaba liberando, né, dentro do seu corpo. Segundo o especialista, 85% de certos medos que a gente nunca vai acontecer na nossa vida, né? E tem pessoas que eles acreditam que vai acontecer coisas que jamais vai acontecer, né? Então ele está sensível àquilo, né? Exatamente. E isso Isso aí aí. faz esse processo, né? Isso aí. Ah, Então, assim, é bacana deixar mesmo a ansiedade e o medo, porque, obviamente, não vai te matar. Então, é deixar realmente vir, né? Ah, eu tenho pânico de avião, eu tenho desespero. Vai, numa primeira vez, vai no aeroporto, aí vai só no aeroporto, né? Aí, numa outra vez, vai no aeroporto, toma um cafezinho, vai embora. E vai indo aos pouquinhos, né? Num outro momento, compra uma passagem, né? Então, vai fazendo o passo a passo, que é possível, sim, pegar avião, né? E você ir para um outro lugar, conhecer, eu porque, costumo de falar para o fato... pessoal, hein, Joyce, que é mais perigoso andar de carro do que andar de avião. Está acontecendo Muito acidente todo mais! dia, muito mais. O avião é coisa Muito rara, mais! né? Muito raro, sim. Muito Então raro. é E essa andar de... ansiedade que faz essas pessoas acreditar. Não, porque vai cair. Parece que vai cair todos os dias há milhares Sim. de avião voando pelo mundo afora. Todos os dias. Milhares. Todo Mas dia, sim. carro é que bate muito. O avião não cai todo dia. Mas, Exatamente. mas é um pânico que a pessoa cria por causa dessa ansiedade, essa insegurança, né? Não quer sair da zona de Sim. conforto e de segurança, né? Isso aí. E aí acredita que aquele comportamento ali de segurança, que também a gente fala muito disso, né, na terapia cognitivo-comportamental, aqueles comportamentos de segurança vão manter elas seguras. Só que aquilo só aumenta a ansiedade, não diminui. Né? Ah, já que eu tenho muito medo de avião, tô pegando o exemplo aqui da Laís, né? Mas poderia ser qualquer outro exemplo. Eu não vou nem entrar em contato com isso. Qual vai ser meu comportamento de segurança? Nunca chegar perto de aeroporto, nunca fazer, né? Nunca ver filme de avião, né? Então, assim, você acaba entrando num processo de ter comportamentos de segurança, mas que aumenta mais a sua ansiedade do que diminui, né? Esse é um Esse é o fator processo. forte, hein? Forte. Sim. Agora eu estava meditando aqui no Sim. assunto. Tiago, capítulo 5, versículo 3, diz assim: se alguém sofrendo ou triste, ore. Se alguém alegre, cante. Se alguém enfermo, a Bíblia fala, doente, chame os presbíteros e unge. A oração da fé sarará o doente. Essa palavra que se alguém doente ou sofrendo, ela também tem a ver com ansiedade, né? Se alguém é ansioso, ore. Então, a maior psicologia do mundo seria oração, conversar com Deus. E é uma coisa que as pessoas não se voltam também para essa questão da fé, né? Eles não se voltam para Deus, né? Sim, e a psicologia, ela fala muito sobre essa questão da espiritualidade, né? Ela não fala sobre religião, mas ela Aham. fala sobre a importância, né, do ser humano ter uma fé,
né? Então, assim, de ter a espiritualidade. O que é a espiritualidade, né? A pessoa se ligar a algo maior que ela, né? Então, é ela se conectar, né? Então, é importante para qualquer ser humano, eu digo isso para todos os meus pacientes, eu digo, olha, é importante que você invista também na sua espiritualidade. Nós somos seres bio, psico, sócio espirituais. Né? Então, se nós somos seres bio, psico, sócio e espirituais, nós temos que dar 25% para cada, para formar 100. Né? Então, é importante a gente, né? Nós temos uma biologia, bio, psico, nós temos a nossa psique, a nossa mente. Bio, psico, sócio, nós somos seres sociáveis, né? A gente está sempre se socializando e nós somos espirituais. Então, a própria psicologia fala, né, que nós temos esse combo, né? Então, é importante a gente trabalhar dentro disso, né? Não dá nem mais para um e nem para o outro. É então, ali o equilíbrio. Desequilibram, né? As pessoas desequilibram, digamos. Tem pessoas que acham super espirituais, porque eu conheço cristãos assim. E ele desvaloriza as outras linhas, banaliza, né? Deixa de lado. Sim. Como tem pessoas também que banalizam a espiritualidade, né? Sim, Eles exatamente. se pega tanto a uma linha que banaliza a espiritualidade. Então tem os dois extremos, né? Tem os dois extremos. E eu trabalho com esses dois extremos dentro do consultório e eu, assim, bato bastante na tecla com todos os meus pacientes, seja qual fé eles tenham. Eu digo, é importante que você siga, que você tenha uma fé, porque você também tem essa parte na sua... Freud já dizia isso, né? Então, assim, é importante mesmo a gente não deixar esse lado aí, né, esquecido de lado, mas é importante, assim, a gente priorizar muito a questão da nossa espiritualidade. Principalmente agora em tempos de pandemia, né? Então, assim, cuidar disso e cuidar de outras, né? De outras áreas também da nossa vida. Então, nas técnicas de relaxamento, primeiro, inspirar e respirar, né? Isso. Outra, uma autoconversa. Tem o acalme-se. Acalme-se. O acalme-se. Então, eu falei do aceite sua ansiedade, né? Ou seja, não fica naquela coisa de eu não quero ficar ansioso, eu não quero ficar ansioso. Isso é uma furada, né? Deixa a ansiedade vir, veio, respira fundo, trabalha ela, né? Os pensamentos. Então, aquilo dali vai passar, né? C, contemple as coisas à sua volta, né? Observar as coisas à sua volta. Haja com a sua ansiedade. L, libere o ar dos pulmões, né? Como a gente fez aqui já, né? Que eu demonstrei. M, mantenha os passos anteriores, que a gente já acabou de falar. Examine os seus pensamentos. S, sorria, você conseguiu. E espere o melhor. Vamos voltar aqui rapidamente no sorriso. A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Você está falando de sorriso, né? De coração, saúde emocional, né? Jesus ele fala de alegria em Mateus capítulo 5. Bem-aventurança é alegria, é felicidade, é alegria em comum. Então tem pessoas que eles têm o hábito de alimentar o rancor, né? Eu venho de uma família pastoral, músicos e pastores. E lá atrás, quando era criança ainda, muitos pastores acreditavam que para ser santo tinha que ter cara feia. E ser carrancudo, né? E fruto do Espírito é alegria. Fruto do Espírito é alegria. Então, as pessoas, hoje eu tenho um lema na minha vida que eu sou muito brincalhão. A maioria das pessoas não conhece esse lado meu brincalhão, né? Só os mais próximos e os mais íntimos. Ontem eu mesmo estava falando com um casal de amigos sobre isso. Então, essa questão da alegria, né, do humor, isso é uma saúde, né? Pessoas que têm saúde emocional, eles são pessoas humoradas, né? Eu sou muito brincalhão. Sim, né? sim. Então, é importante. Que a gente mexe aí com os neurotransmissores, né? Com a serotonina, com a dopamina. Nossos neurotransmissores precisam estar ativos e a gente precisa ter comportamentos para fazer com que eles estejam ativos, né? Então, serotonina é responsável por isso. Então,
Sorria mais. Eu tenho um lema na minha vida e um dos lemas da minha vida é sorrir muito. Então, às vezes eu estou brincando aqui, eu brinco com minha mãe, com meus irmãos, com amigos, para estar sempre sorrindo, né? O humor. E as pessoas não valorizam sorrir, né? Estão É sempre verdade. Aham. negativando, né? E isso aí tem Sim, tudo a sim. ver com combate à ansiedade e com bem-estar de vida, né? Com Sorrir. certeza, com certeza. E assim, o interessante, eu estava até lendo uma matéria de uma psiquiatra, que ela estava falando o seguinte, que psiquicamente a gente sempre tende a ir pelo negativo, né? O ser humano, psiquicamente, ele já vai para o lado mesmo negativo da coisa, né? Então, eu achei importante essa fala dela, porque eu fiquei pensando sobre isso, né? Que o natural, né, das pessoas numa primeira reação é que vai dar errado. Ela já faz um processo, né? As pessoas, o ser humano, de uma maneira geral, ele já não, que isso daí o natural já é olhar a situação pelo lado negativo, né? Olha, Então é importante a gente treinar o nosso cérebro para que a gente, ao receber qualquer informação, seja ela qual for, a gente parar, é o famoso pare, né? Que eu falo para os meus pacientes, para, pare. respira e vamos pensar sobre isso, né? Então, é importante a gente treinar aí o nosso cérebro para isso, porque o condicionamento normal do ser humano já é ir para o lado negativo. Então, acho que é por causa da nossa natureza caída, né? Pecaminosa. Origem do Éden, né? Tem esse lado aí negativo. Agora, tem um amigo meu de Sim, São Paulo, ele vai estar fazendo a live amanhã comigo. Pastor sim, amigo, ele é legal. um jornalista, escritor de vários livros. E ele tem uma Bacana. mania de mandar para mim zap, e agora tem Uhum. essas carinhas aí do zap, né? E algumas Sim, carinhas que ele faz lá, engraçada, que os filhos fazem, ele manda para mim as caras feias lá. Já é para perturbar. sim. Aí ele me mandou um Muito bom. livro de São Paulo para o Rio. Quando a Uhum. caixinha de livros chegou, estava escrito em cima da caixinha o nome de uma situação que já me chateou no passado, mas ele estava tipo assim, aí, ó, tô mandando para tu para ver se você esquece de certa situação e lembrar que já deu a volta por cima há muito tempo. Aí eu comecei a rir. Sim, Ou seja, ele provoca eu rir de coisas que eu já sofri, sim, que hoje eu tiro de letra. sim. Isso Entendeu? aí. Então as pessoas Isso hoje aí. eles traumatizam porque eles não sabem passar por cima e falam assim, que nada, aquilo ficou para trás, dei a volta por cima. Uhum. A fase Sim, é sim, nova, sim. entendeu? Então ele Sim, tem sim. essa. No mesmo tempo que ele me perturba, ele está treinando as minhas emoções, coisa que foi negativa, de lágrima, hoje eu fico rindo. Eu acho Sim. engraçado, né? Faz É legal um isso lado daí. Muito bom. debochado dele. Às vezes a gente acaba, né, Sim, não sim. Agora, sabendo lidar com situações. Diga. só para acrescentar, assim, em cima da sua fala, essa questão de superar, né? Hoje, para mim, está sendo uma superação, que é a minha primeira live. Eu tive também que lidar com a minha ansiedade, né? De fazer algo pela primeira vez. E, Não vai parar mais, é, já era. sim, eu tive que lidar com a ansiedade, porque a ansiedade, de fato, veio, né? E aí eu tive que dar, né? Fazer as minhas respirações, respirar fundo, né? E se, né? E aí, Só não pode fazer respiração boca a boca com o Edu, tá? pois Edu tá gente, aí do gostou lado demais. aí, ó. Edu tá aqui, tá ali sentadinho. E aí, assim, é bacana, né, falar sobre isso, porque foi uma ansiedade que eu senti, é a minha primeira live e eu não paralisei, né? Então é importante trazer isso também para as pessoas que estão aí, né, nos vendo, que ainda que eu tivesse tido que lidar com a ansiedade que veio de estar experienciando algo pela primeira vez, porque eu nunca tinha feito, né, eu não deixei que isso me paralisasse. Né, eu me permiti, né, estar aqui, deixei a ansiedade vir e ela já foi embora. E já tá tudo bem. Já foi embora. Quando a gente encara aquilo que deixa a gente com medo, ansioso, a gente passa, a gente sente aquela sensação que ficou para trás, é uma coisa libertadora, né? Sim, Poderosa, sim, né? A gente sente sim, o sim. domínio sobre aquilo.
E tem situações Sim, que as sim. pessoas estão deixando se dominar em vez de dominar, né? E eles É podem verdade. dominar. Eles têm Uhum. graça, têm, às vezes, sabedoria, ciência, poder. E eles podem avançar, mas eles estão deixando se dominar, porque estão com medo de sair da caixa, né? É verdade. É verdade. De Isso aí é experimentar o importante. novo, né? Sim, É sim. isso O aí. pessoal tá aí falando que eu me saí bem. Ai, gente, que bom. Daiana tá falando, você se saiu excelente. Ai, que bom. Essa é a prima. A Ju está falando Legal. aí, ó, forte. Mas é Isso verdade. aí. Então, eu já tive várias situações de ansiedade. Quando eu comecei a ministrar a palavra, eu Aham. sentia a mão ficar gélida, as pernas bamba, entendeu? Sim, E a voz sim, intercalada. Um dia eu descobri por um grande pregador da Pensilvânia, A.W. Tozer, um grande escritor, que é sim. normal no começo as mãos ficarem suadas e gélidas, as pernas bamba e a voz intercalada. Então aí eu compreendi que eu estava rompendo. Tem pessoa que ele sofre de fobia de microfone, entendeu? Ele tem pavor de falar ou de palestra. Ele pode ser um grande Sim, palestrante, mas sim, ele tem sim, sim. pavor, ele tem ansiedade ao absurdo e ele não tem e não expõe o que pode ajudar muita gente e o que Sim. pode catapultar ele, jogar ele para o alto, a vida profissional, pessoal, entendeu? Sim, sim, Né? foi a Glaucier, ela é muito culpada, né, nesse processo. A Glaucier me ajuda muito nisso. A minha primeira palestra foi com ela numa escola, né, daqui de Campo Grande, e ela me botou para falar sobre uma palestra sobre câncer de mama, né? Era a fase do Outubro Rosa. E aí foi muito interessante porque eu tremia, mas Ai, eu tremia, tremia. E aí fui. E aí depois daquilo dali eu já fiz umas, enfim, já perdi as contas das palestras que eu já fiz. Mas foi muito bacana assim ter passado por aquele processo, né, de romper. Então, por isso que, assim como eu falei para a Laís, né, aí sobre essa questão do avião, assim como tem outras coisas, é importante você deixar a ansiedade realmente vir, né? Se tiver que aconteceu, né, a questão fisiológica dela, né, que é sudorese, né, pode dar algum tipo de taquicardia, as mãos vão ficar geladas, mas é importante você passar por isso, porque a ansiedade ela vai vir naquela intensidade, mas vai passar. tem que encarar o primeiro momento, né? Que vai Isso vir e aí. depois ela. Até hoje eu ministro desde os 15 anos. São 26 anos de ministério. Sim. Às vezes eu estou em algum estado ministrando e naquele, às vezes, com poucas pessoas, mas às vezes com a grande multidão. E naquele primeiro Sim. minuto eu tenho uma conversa com Deus e uma autoconversa comigo mesmo. E eu Uhum. vou conversando com a tribuna, com o Espírito de Deus, falando com o Senhor e vou Sim. dominando essa ansiedade. Os primeiros 3 a 5 minutos, normalmente, às vezes acontece, às vezes não, mas normalmente pode acontecer. Eu estou lutando contra essa certa ansiedade que vem, que é natural, né? E daqui a Uhum. pouco Natural. desaparece, parece que eu estou Sempre fiz em aquilo. casa, entendeu? Aí já era. Sim. Você sabe bem o que é Bacana. isso. Sim. Quando eu era adolescente ainda, na igreja tinha culto de adolescente. Então o coordenador estava na tribuna e ele chamava os adolescentes para dar uma palavra, ou cantar um hino, louvar. Coisas de pentecostal, sempre dá oportunidade muito. E eu fazia isso, Sim. ó. Eu deitava atrás dos amigos, deitava atrás dos amigos, deitava atrás dos amigos. Não pode me ver. Às vezes eu passava o culto fazendo exercício. Entendeu? Muito Mas bom. depois passou. Aí os amigos falam assim, como é que você consegue falar 1 hora e meia, 2 horas? Foi rompido, né? O ciclo mudou, as etapas mudaram. E as pessoas, Sim. eles não atentam para isso, né? Tem que Sim. romper, tem que avançar, Sim, ir para sim. cima, entendeu? Sim, sim, sim. Vencer Com essa certeza. ansiedade. Sim, sim. Olha lá, Isso ó. é verdade. Mamaro botou, eu também. Isso Tem aí. mais Isso gente aí. que já passou por isso. Que tá tudo aí se denunciando, né? Todo mundo esfregando aí, ó.
Sim, sim. Tinha medo, Bacana, pavor. Mas passei, mano. Passei. bacana. Então, voltando ao assunto que já está quase na hora de a gente terminar, que o Sim, assunto hoje é ansiedade diante desse contexto aí de pandemia. Nós já falamos aqui sim. sobre ansiedade patológica, ansiedade real, a questão do aspecto não é negativo e positivo, tu usou uma palavra aí melhor, que eu não me lembro Sim, agora. agradável e desagradável. Eu vou anotar esse negócio. Ansiedade desagradável, ansiedade agradável. Agradável é aquela que, Agradável. que cria euforia, né? E aquela que Sim, pode sim, sim, também tem sim. a outra que pode de fato travar a gente. Aí essa já não é Te legal, paralisar. fica bloqueando, paralisa, né? Sim, sim, Falando sim. sobre alguns casos clínicos aqui que você é experimentada na área da Aham. psicologia e eu na área Sim, do aconselhamento pastoral. Alguns sim, textos sim, bíblicos sim. falam sobre ansiedade. Jesus citou um, Salomão cita também. Falamos sobre a família de Uhum. José, um quadro de ansiedade. Sobre técnicas de Sim. relaxamento, né? De exercício Uhum. da ansiedade. Isso aí foi forte, foi profundo. O Daniel entrou aí, ó. Daniel Faria, meu amigo, está fazendo psicologia também. Ah, que Um abraço. bacana. Oi, É, Daniel. benção Bacana. pura. Eu queria só Então, minha falar amiga, um ponto, só para a gente poder, fala antes da aí. gente finalizar, que foi um ponto que eu coloquei aqui que eu acredito que seja relevante falar, né? Quando a pessoa está diante aí da pandemia, tem duas reações aí possíveis, né, da pessoa acabar tendo. Uma é ela entrar em negação, que muita gente entrou em negação, né? Que aí entra na paranoia aí da teoria da conspiração, que nada disso é real e tudo. E aí acaba colocando a própria vida e a vida do outro em risco, né? Ou É seja, verdade. ele entra na negação. E o outro ponto é a pessoa que entra no pavor, né? Ou seja, ela entra num processo fóbico, né? Uhum. Ela desenvolve fobias, né? Ela acaba indo para o outro extremo. Um é a negação e o outro é o outro extremo, né? Que é ficar dentro de casa, tomar banho de álcool gel, se cobrir todo e ficar, Tomar banho de álcool gel. né? Tomar banho de álcool Eu, gel, se cobrir eu debaixo do falei edredom. eu falei para o primo meu, nós pastores usamos o que diz a, o apostolado de Tiago, né? Ungir com óleo, né? Eu falei, Com agora a óleo. gente vai ungir com óleo gel, com álcool gel. E Vai chegar com álcool gel, vai ungir. Você já está falando tomar banho de álcool gel, né? tomar banho de álcool em gel. Então, assim, a gente acaba encontrando os dois. Eu estou fazendo esse contraponto só para não deixar de falar com as pessoas que, de fato, a gente vai encontrar isso dentro de um cenário pandêmico, né? As pessoas que vão entrar na negação e as pessoas que vão entrar no pavor, né? Ambos são extremos, são extremistas, né? E aí, o que a psicologia vai convidar? Vai convidar para um equilíbrio, né? Para que você mantenha uma rotina, tanto uma rotina de sono como uma rotina do seu dia a dia, né? E procurar funcionar sem paralisar, né? Porque se você parar para pensar, ambos paralisam, né? Tanto o que vai para o extremo da negação, quanto o outro que vai para o excesso. Né, da questão da fobia, né, de ficar fóbico, né, e de não querer ir para lugar nenhum, de não encostar em lugar nenhum, enfim. Então, assim, isso eu não poderia deixar de falar, porque a mídia, ela também acaba provocando muito isso, porque é uma convocação ao medo, né? Então, a mídia, ela também faz muito isso, acaba convocando o povo ao medo, né? Ao pânico e ao desespero. Então, é importante ter um equilíbrio, né? E para a gente fechar, vou falar as dicas, né? Uhum. Não se inunde de notícias e informações, né, que não são relevantes. Procure, nesse momento, ler, ouvir música, mantenha uma rotina bacana do seu sono, a hora que você dormia, a hora que você acordava. Cuide da sua espiritualidade, como a gente falou, monte sua agenda, né? Tem uma agenda aí do teu dia a dia, aprenda algo novo, né? Eu tenho uma paciente É, que agora está aprendendo ela tem 20 anos, está aprendendo a bordar, né? E assim, tô achando muito bacana, né? Então, assim,
Cada pessoa está se A irmã reinventando. Araci que está aqui também fazendo máscara direto. É uma Olha costureira de que plantão, mas agora bacana. está fazendo uma coisa diferente. Máscara. Não é? Isso aí, Algo novo. isso aí. E algo novo. Restrinja um pouquinho o uso do celular, né? Porque o celular tem muita, muita, muita informação. Então, se puder restringir também um pouquinho, faça atividade física e se alimente bem. Então, essas são as minhas dicas aí para que a gente consiga manter aí uma saúde mental em tempos aí de pandemia. Benção graúda. Felicíssimo hoje estar com você aqui. Sim! Aprendi muito. Vamos ter que fazer mais outras pela frente aí. Já estamos Tá 1h30 de live num assunto Ótimo. bastante relevante. Eu aprendi muito, apesar de ministrar várias vezes sobre ansiedade, mas aprendi hoje a visão ampla da psicologia. Tá bom, Amém. mana? Amém. Então tá bom, Isso eu aí. vou pedir Então, tá você bom. para orar pelo povo aí que está online. Antes, quer Sim. dar alguma consideração final você, depois eu dou e a gente ora. Não, acredito que seja basicamente isso. A gente falou tudo certinho. Tá tudo? Então tá bom, pessoal. Tá tudo. Amanhã, deixa eu fazer um anúncio aqui antes. E a Joyce vai estar orando por vocês, pela família de vocês. Entrou o Luca Jeff aí, Deus abençoe. Irmã Marli, um abraço. Irmã Marli aí é a mãe da Joyce, né? Gerou Isso essa pedra aí. preciosa aí, lapidada. Sim. Amanhã eu vou estar numa live às 21 aqui, 21 horas. Pastor Alex Cardoso, nós vamos estar falando de uns temas aqui fortes também. Ele é escritor, já lançou mais de 7 livros. Assunto forte, né? É um dos meus mentores. Eu tenho 2 mentores, um é o pastor Paulo Cardoso e outro é o pastor Alex Cardoso. Nunca tiveram junto, mas tem um sobrenome parecido. E o Alex me conhece desde 5, 6 anos de idade. É um grande mentor, uma autoridade, um homem que tem dado palestra aí por todo o Brasil e fora do Brasil. Vai estar amanhã aqui. Tá bom, pessoal? Não perca não, 21 horas, anota aí. Bacana. Mas hoje eu tive o privilégio de estar aqui com essa moça de Deus aqui, a menina Sorriso, a Joyce. Sim. Essa doutora aqui abençoada, né? Um carisma fora de série. É benção pura. Edu não é nada bobo, né? Já pescou logo. Isso Orou aí. bastante, Edu. Até águia, mano. É visionário. Até águia, até visionário. Muito bom. Deus abençoe esse casal aqui, casal de amigos e manos aqui, especial mesmo, mora no meu coração. E tá aí, irmã Leônia, da Advec de Bangu, casal abençoado. Manda um abração pro pastor Wellington, espero estar com você em breve. Então tá aí Vanessa, a Joyce, pessoal, vocês conheceram essa moça aí de ouro. Adiciona ela aí, fala de novo o endereço aí, mana. Joyce. O endereço é joyceribeiro.pc. Esse é meu endereço. Anota aí, pessoal. No Instagram, Joyce Ribeiro, Joyce com Y. joyceribeiro.pc. Anota aí, pega isso. Raquel, abração. Raquel, uma benção. Abração, tô orando por você e sua família. Então tá aí a Joyce. Ainda vou pegar o cérebro dela emprestado, que eu falei para ela, preciso do teu cérebro emprestado. E ela emprestou o cérebro essa noite pra gente. Acrescentou muita ciência, de sabedoria. Espero no futuro, eu quero indicar ela a algumas igrejas aí. Eu conheço muita gente de Deus abençoada e eu quero indicar ela para estar ministrando em muitas igrejas. Não tem para onde ela correr. Botar Edu e ela para rodar um pouco. Deixar Deus usar ela. A Daiane colocou aí o endereço da Joyce, adiciona ela aí. Isso aí. Eu sei que ela vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua família e quem sabe vai ser bênção até para a sua igreja. Tem gente aqui da DIVEC, tem gente aqui da Ministério de Madureira, tem gente aqui do Ministério de Belém, tem gente do Rio, de São Paulo, de Minas. Tem gente tudo quanto é lugar aqui. Tem gente tudo quanto é lugar aqui. Entendeu? Então vamos lá, Joyce vai estar orando pela tua vida agora, abençoando a sua casa e a sua família, e a gente vai dar término. Deus abençoe. O Edu falou ali, ô glória.
tomou posse. É a Tomou forte do Brasil. posse. Tomou posse. Amanhã, às 21 horas, estou aqui com outra live, pastor Alex Cardoso. Não perca não, meu querido. Então, a Joyce agora vai estar orando pela sua vida. Antes, deixa eu falar aqui, acabou de entrar aqui a minha pastora Rosemary. Minha igreja já está agendada. Tu já está agendado já para falar lá na igreja, tá, amada? Eu? É a pastora Rosemary, minha pastora que entrou aí. É uma mãezona aí. Eu e Shirley amamos de paixão, homem e pastor. Um casal abençoado. Hoje eu não pude ouvir o pastor Paulo, não tive esse privilégio. Tive que estar aqui contigo. Ó, irmã Verônica aí é da Igreja Assembleia de Deus Campo Grande, pastor Daniel Malafaia, congregação Hebron. Bacana, Eu já ministrei bacana. lá, igreja abençoada. Então, prepara, porque tem muita coisa para tu fazer aí pro reino, tá, querida? Vamos orar, Vamos lá. pessoal. Amanhã nós estamos aqui de volta. Outra live de Deus abençoada. Só que amanhã é às 21h. A Amém. Joyce, a querida serva do Senhor, filha do Pai, vai estar orando agora. Pode orar, abençoe o pessoal aí no nome de Jesus, querida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar por esse momento, queremos te render graças, porque tu és Deus, tu és o dono de todas as coisas, tu és onisciente, onipresente, onipotente, tu és aquele Deus que libera a palavra e Deus, quando a palavra é liberada por ti, ela precisa mesmo, Deus, cumprir o propósito na qual ela foi designada. Então, Deus, que esse seja o tempo, Deus, de estarmos propagando, Deus, aquilo que é necessário em termos de saúde mental, né? Tanto para o teu povo, quanto para aqueles que não são, para que as pessoas encontrem paz. Então, toma cada um que está nessa live, a casa, né? A família, né? Nesse tempo tão difícil, né? Um tempo de pandemia, mas que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a casa de cada um dos que estão aqui presentes nesse momento. Eu abençoo cada uma das pessoas que estão aqui, a vida do pastor Leandro, a vida da missionária Shirley, esse casamento, esse ministério, toma nas tuas mãos, abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, e que toda a ansiedade possa ser lançada sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, mana. Brigadão. Amém. Deus abençoe você e sua casa, tá? Sim. Em breve estamos de novo aqui com outro assunto relevante. Tá certo, bom? Certo. Deus abençoe o pessoal. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Amanhã a gente está aqui às 21h. Deus abençoe. Beleza. Tem meu canal lá no YouTube, lá, procura lá, Pastor Leandro Almeida. Amém? Deus abençoe. Amém. Obrigadão. Amém. Um abraço, beijo. Minha amiga. Um abraço, beijo. pessoal. Shalom. Beijos. Tchau, tchau. Finish. Tchau, tchau.